Queremos estender o nosso cordial boa noite a todos os nossos irmãos que aqui se encontram nesse local chamado de casa de oração, a casa do nosso Deus, do nosso Pai. Louvamos-te, ó Deus, pelos teus grandes feitos no passado, no presente e na esperança que temos da volta de Jesus. Queremos também estender o nosso cordial boa noite a você que está aí na sua casa, mas sintonizou aqui para que possa juntamente conosco adorar ao nosso Deus. Nós vamos convidar você então a curvar a sua fronte, aqueles que estão aqui, se quiserem ajoelhar, eu vou me ajoelhar aqui para orarmos ao Senhor. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, onisciente Deus, onipresente Deus, Santo, Santo, Santo é o teu nome, digno de louvor, de honra e glória para todo sempre, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Bondoso Pai, recebe o nosso culto de louvor, de adoração e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela promessa tão viva que está dentro de nós, da volta de Jesus nos nossos dias. Aguardamos com grande alegria. Ora vem, Senhor Jesus. É no seu santo nome que nós nos achegamos a Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos teus méritos, ó Jesus. Pedimos ao Santo e Bom Espírito que venha nos consolar, nos alegrar, reavivar-nos, nos trazendo cura espiritual, física, mental, trazendo-nos a alegria de te servir. Usa-nos como vasos de bênçãos para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Continuando nosso louvor e adoração, nossa adoração e nosso louvor, vamos cantar o hino de número 91. 91. Jesus é melhor. Jesus é
Amém. Vamos louvar ainda cantando o número 477. Hoje que o mundo comemora o Dia dos Pais, uma canção ao nosso Pai. 477. Canção da vida. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada falta. Quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Colocar em pé e cantar o hino de número 1. Nós viemos aqui adorar a Deus. Louvemos a Deus com o cantar do hino de número 1. Nos coloquemos em pé. Rosa das
Vamos fazer mais uma oração? Fechemos nossos olhos. Pai de amor, obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Pelos méritos de Cristo, que nos achegamos a Ti, pediram que nos abençoe. Tu que és tão bondoso, tão misericordioso, justo Senhor, derrama sobre nós a Tua bênção, trazendo a nós o alívio da paz que só em Cristo encontramos. Em especial pedimos pelos papais que aqui estão representados, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre essas pessoas, dos quais eu faço parte também. Nos ajude, ó Senhor, nessa missão tão maravilhosa que o Senhor nos deu de sermos pais. Que sejamos sacerdotes do lar, apresentando aos nossos filhos, a nossa esposa, nossos amados, vizinhos, todos os nossos queridos, todas as pessoas, o amor do Pai Celeste. Dá-nos, pois, esta bênção. Derrame-se sobre nós o Santo e Bom Espírito. Derrame a chuva serôdia sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu tinha um grande amigo que todos os dias me cantava uma canção. Ele sempre me levava ao trabalho e a passeios. Era muito divertido, era um grande companheiro, sempre sendo um grande sonhador. Ele é o meu meigo protetor, sempre deu-me um abrigo, é meu pai, meu bom amigo. Ó Senhor, muito obrigado por meu papai querido. E o tempo foi passando, eu já não era tão pequena, entendia o que ia no coração do meu paizinho. O meu coração doía ao ver seus sonhos quebrantados. Conversávamos por horas sobre todos seus desejos, sempre sendo um grande sonhador. Ele é o meu meigo protetor, sempre deu-me um abrigo, é meu pai, meu bom amigo. Ó Senhor, muito obrigado por meu papai querido. Depois de tantos anos, passa horas relembrando com carinho os momentos que me passava ensinando a cantar, a escrever, conversar e a orar. Tantas coisas nesta vida me ensinou. Ele é o meu meigo protetor, sempre deu-me um abrigo, é meu pai, meu bom amigo. Ó Senhor, muito obrigado por meu papai querido, sempre deu-me um abrigo, é meu pai, meu bom
muito obrigado por meu papai querido. Boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui de forma presencial, aqueles amigos que estão aí pela internet, membros da nossa igreja, pessoas de fora, sempre dou uma olhada aqui, tem algumas pessoas de fora assistindo, né? Tem lá o Valdemir de Tatuí, temos aqui pessoas de Curitiba também, pastor Vivan, e outros aqui que estão assistindo. Sejam bem-vindos à participação conosco aqui desta programação, né? Eu queria, antes de nós entrarmos aqui no tema, primeiro fazer um agradecimento aos irmãos, por aqueles que têm orado pelo amigo pastor João Cancela. Hoje a esposa me mandou uma mensagem dizendo que estava indo para casa com ele, ó. Glória a Deus, né? Estava indo para casa com ele. Ela disse, claro que ainda aspira muitos cuidados, né? Ali e tudo, vai fazer outros exames, assim, mas para quem estava no UTI, indo para casa já é um grande avanço, né? Então, louvo a Deus por isso, agradeço as orações dos irmãos, mas continue orando, né? Ele precisa ainda de muita oração e de muitos cuidados, né? Muito bem. Também quero reforçar aqui, obrigado, irmã, pela mensagem aí, homenageando o pai, mas todos os pais de hoje, né? Aí que tem essa linda missão na educação dos filhos. Na verdade, nós só temos assim uma noção melhor do valor e o significado do pai na vida dos filhos quando a gente se torna pai, né? Com todo respeito àqueles que ainda não são pais, né? Eu pensei que, antes de ter filho, pensei que eu tinha noção disso, e eu via as pessoas falarem e tudo, né? E eu ficava olhando aquilo e tal, e achava que eu entendia, né? Mas depois que eu me tornei pai, aí que eu entendo realmente o que sente um pai, né? Qual é o sentimento dos pais. E realmente os pais têm um valor muito importante, né? Na formação dos filhos, né? Na transferência aí de princípios, né, de orientações. Hoje eu liguei para o meu velho pai, senhor Osvaldo, né, 76 anos, como diz o meu irmão mais novo, né, falei com ele, falou, liguei para o velho lá, ele disse que está bem, caminhando 5 km por dia. Ele falou, está melhor do que eu, não caminhando nenhum. Está animado lá o homem, né, mas sempre é uma alegria poder ter os pais, né, tem meus pais vivos, e é uma alegria porque realmente, ser pai é um privilégio, grande responsabilidade, né? É uma grande aventura. Na verdade, você nunca mais é o mesmo, né? Porque o pai pode ter 100 anos e o filho 70, 80, mas sempre é o pai. A palavra pai e mãe nunca envelhece, né? Pai, barbado já, sem cabelo branco, pai, né? Hoje eu liguei, mãe, barbado andando por aí, né? Essas coisas. Mas sintam todos os pais homenageados no dia de hoje, né? Que Deus abençoe ricamente sua vida e a sua missão aí como pai. Sempre você será pai. Não importa onde seus filhos estão, o que estão fazendo, você sempre será pai. Não é verdade? Independente de qualquer coisa, que Deus te ajude. Muito bem. Irmãos, vamos aqui no nosso tema. Eu escolhi um tema para hoje. Tenho, dentro do possível, aos domingos, escolhido alguns temas voltados mais para temas doutrinários, evangelísticos no domingo. Então, eu quero convidar vocês para a gente estudar um tema aqui.
Domingo passado, eu estudei com os irmãos aqui um tema relacionado à igreja verdadeira, né? Não foi um sermão, foi uma aula voltado mais para esse tema, uma sequência de textos, né? Hoje nós vamos também estudar um outro tema conhecido de todos os irmãos, não é segredo para ninguém, nós estamos revendo esses temas, na verdade, porque esses temas eles fazem parte da sustentação da doutrina adventista, né? Um arroz com feijão, né? Assim que a gente tem que comer de vez em quando, né? Para dar uma substância também, né? E hoje nós vamos falar do tão famoso tema do milênio, né? Esse tema, ele está relacionado com outros temas, está linkado com outros temas, né? Por exemplo, vários ensinamentos não bíblicos que são ensinados por aí, eles caem por terra quando estudamos esse tema. Por exemplo, a predestinação, né? Qual a ideia da predestinação? De que a pessoa que deseja ir para o céu e faz tudo direitinho, mas se eles foram predestinados para ir para o inferno, serão perdidos. Não é? Esse é o ensinamento. E aqueles que não querem, fazem tudo errado, mas se forem predestinados à salvação, vão para o céu de qualquer maneira, né? Vão pegar a pessoa assim, não, você vai, não quero, você vai. É predestinação. Esse é o ensino antibíblico, a Bíblia não ensina isso. Então, este tema que nós vamos estudar aqui, ele elimina isso tudo. Por exemplo, o assunto do inferno, né? A crença do inferno, que existe um local fechado, sem possibilidade de sair, tem na porta um diabão com um garfão na mão, e ali jogando as pessoas dentro e queimando a vida inteira. Esse é o tal do tão temeroso inferno, né? Quando estudamos esse tema aqui, ele cai por terra também, né? Quando o pessoal aí ensina sobre o purgatório, que é um local entre o caminho, né, do inferno. Então, é o meio do caminho ali. É um local onde as pessoas têm uma reciclagem. Não são boas, são mais ou menos. Não, eles ficam ali até para ficar boas o suficiente para ir para o céu. Quando estamos nesse tema, também vai embora. O tema da imortalidade da alma. As pessoas acreditam que as pessoas que morrem, elas na verdade não morrem, né? Elas reencarnam em outras pessoas e estão em outras vidas, né? Muitos creem assim. Eu estava a Bíblia há 20 e tantos anos atrás, comportando ainda meninão com 20 e poucos anos, né? Lá na região de São José do Rio Preto, e eu estava a Bíblia com uma senhora idosa e ela estava ali, uma região muito quente lá, e tinha uma mosca incomodando assim, durante o período que eu estava estudando, e de repente eu me incomodei aqui, dei um tapa na mosca e matei a mosca assim. Ele falou, não faça isso, pode ser o seu avô. Eu disse, mas por que pode ser meu avô? Não, é porque... aí ela começou a dizer, né, ela tinha um ensinamento espírita e ela acreditava que as pessoas se reencarnam num cavalo, num cachorro, numa pessoa, numa mosca. Então ela ficou apavorada de eu matar a mosca, né? Acreditam assim, um ensinamento antibíblico. Esse tema que nós vamos estudar hoje elimina isso. A imortalidade da alma. Então, são vários temas que as pessoas... um outro assunto, né, que as pessoas, talvez vocês já viram aí no carro, ali um adesivo dizendo, cuidado com esse carro porque ele pode ficar desgovernado aí, né? Porque a pessoa foi trasladada, né? Ali o arrebatamento secreto. Quando estudamos esse tema, esse assunto que é antibíblico, haverá o arrebatamento sim, mas não secreto da forma que ensinam. Então também cai por terra. Então é um tema importante que nos ajuda a solidificar a nossa fé e focar nos ensinos da Bíblia. Então, se você puder e quiser anotar essa sequência de textos aí, porque você vai precisar uma hora dessa, né? Pega uma folha, pega uma caneta, anota aí, e é uma sequência lógica de textos, para a gente poder terminarmos juntos aqui o tema. Então, vamos para essa jornada aí. Eu vou fazer uma oração e vamos entrar então no estudo aqui. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Temos o privilégio de estudar a Bíblia. Fique conosco nessa hora, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, abra sua Bíblia no livro de 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16.
aqui é o contexto da volta de Jesus, né? Jesus está voltando, então você vai precisar agora, existe algumas possibilidades de colocar aqui, mas como nós estamos online, eu não quis mexer para não atrapalhar muito. Vamos ter que usar aqui imaginação, né? Então imagina a sua cabeça aí, que Jesus está voltando, ok? É o momento da volta de Jesus. Há um desencadeamento de assuntos que acontecem antes da volta de Jesus, e aí Jesus volta. Então imagina a sua cabeça que Jesus está voltando agora, e nós vamos entrar dentro desse processo aqui. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, é um texto conhecidíssimo de todos nós, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida o arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, dentro do tema do milênio, o que ocorrerá com os vivos e mortos justos? Essa expressão justos é muito conhecida, e ímpios também é muito conhecida, porque os justos são aqueles que creram em Jesus, que aceitaram, viveram a sua vontade e esperam com grande esperança a salvação. Os ímpios são aqueles que rejeitaram a Deus, não querem saber de Deus, e abandonaram e não quiseram saber de Deus, é um direito deles, são chamados de ímpios. Então diz que os justos, quando Jesus estiver voltando, eles ressuscitarão primeiro. Diz que haverá uma ressurreição. Olha, eu fico impressionado com esse assunto, porque você imagina no mundo todo, todos os cemitérios do mundo, há cemitérios grandes aí, como São Paulo, as grandes capitais do mundo e dos países, grandes cemitérios, há muitas pessoas que estão ali, que são justas e que creram em Jesus, que aceitaram a Cristo e que serão salvas, e que estarão entre este grupo que ressuscitarão por ocasião da volta de Cristo. Então diz que a trombeta, né, o texto bíblico diz que a trombeta vai soar, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá do céu. E os mortos em Cristo, essa expressão em Cristo, ela é importantíssima, porque são exatamente característica daqueles que serão salvos, que aceitaram a Cristo. Então diz que eles vão ressuscitar. Eu fico imaginando, que cena extraordinária. No mundo todo, no cemitério, as pessoas vão saltar dos túmulos, né? Como uma grande panela do universo de pessoas que foram salvas e creem em Jesus, vão pipocar, vão sair dos túmulos assim as pessoas, e vão ressuscitar, e vão sair para fora dos túmulos. A maioria dos cemitérios tem um local, tem um nome lá que me fugiu, mas tem um local no cemitério que eles colocam ossos, que descartam ossos ali dentro, né? Tem um local. Às vezes um buraco grandão, e gente que não sabe de onde vem e tudo, e depois eles vão descartando e vão colocando os ossos ali. Imagina um local daquele lá, né? Cheio de ossos, e de repente a trombeta soa, Jesus dá uma ordem, e começa a sair daquele lugar ali, um monte de gente ali sendo ressuscitadas e ficando em pé e vivas, e voltam a viver. Que cena fantástica isso! É isso que diz o texto aqui. Então, Jesus está voltando, toca a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Essa é a primeira classe aqui, dos vivos, dos mortos justos são ressuscitados. Vamos voltar um pouquinho, primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículos 51 e 52, também é um texto conhecido. Olha o que diz a Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 51, 52. Agora, o que vai acontecer com os justos vivos por ocasião da volta de Jesus? Os mortos serão ressuscitados. E os vivos, olha lá. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ressoada a trombeta, e a trombeta soará, e ressuscitarão os incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Essa expressão transformada é extraordinária. Por quê? Porque, veja, eu estou vivo, você também. Eu espero que essa situação chegue no momento, dentro da nossa geração. Nós estamos vivos, Jesus volta. Pela graça de Deus, nós seremos transformados. Essa transformação aqui será exatamente o sonho de todos nós. Aqui
entra, que o assunto que eu falei agora há pouco aqui é a questão da imortalidade. A igreja adventista acredita na imortalidade condicional da alma. Aí que está. Não apenas na imortalidade que as pessoas vão se reencarnando. Nós cremos porque a Bíblia diz, e nesta ocasião aqui, essa natureza ruim que eu tenho, má, propensa para o pecado, será arrancada de mim. E naquele momento ali, pela graça de Deus, nós seremos imortais. Por que nós cremos na doutrina da imortalidade condicional da alma? Por quê? Porque tem uma condição. Quem será imortal por ocasião da volta de Jesus? Só os que creram em Jesus como Messias e o Salvador. Só aqueles que aceitaram a Ele como Salvador, viveram os princípios e as orientações de Deus conforme a sua vontade. Então há uma condição, não serão todos que serão imortais por ocasião da volta de Jesus, porque é condicional. Muito bem. Então, haverá este milagre extraordinário que nós tanto sonhamos. E eu fico imaginando, né? Porque ali nós vamos descobrir que nós estamos salvos e que nós estamos simplesmente sem o pecado. Coisa que nós só podemos imaginar agora. Nós não temos esse sentimento. O sentimento agora é de pecador, é de mal, de pensar coisa ruim, de fazer coisa ruim. Mas esse sentimento de santidade, no sentido de não ter pecado, nós não conhecemos. Nós vamos experimentar ali. Então, Jesus está voltando, os mortos em Cristo ressuscitam, aqueles que estão vivos são transformados, deixam de ser pecados, os que ressuscitam, ressuscitam também transformados. E agora, eles têm uma reação, este grupo tem uma reação. Vamos lá em Isaías 25, versículo 9. Olha que texto fantástico, né? Você também conhece, é um texto conhecido, mas vale a pena, enche o nosso coração de esperança. Isaías 25, versículo 9, o contexto profético que é relacionado a esse momento, e diz assim: naquele dia, que dia é esse? Volta de Jesus, se dirá: eis o nosso Deus em quem esperávamos, Ele nos salvará. Ele é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha que coisa fantástica. E será uma explosão de alegria no coração humano, porque ele descobre que está salvo, porque ele descobre simplesmente que ele não tem mais pecado, ele descobre que ele é imortal. Olha que coisa extraordinária. Então, nós somos felizes, eu sei. O cristão é feliz, não é verdade? Eu sou feliz, você é feliz. Mas essa felicidade que nós experimentamos hoje não chega nem aos pés da felicidade que será esse grande dia, quando você olhar para o céu se rasgar e esse é o nosso Deus que nós tantos aguardávamos. Sofremos tanto nesse mundo com tantas tragédias, coisas horríveis. Agora a salvação vem ao nosso encontro. Então haverá uma explosão extraordinária de alegria, de felicidade. Por quê? Porque a pessoa descobriu que está salva. Então, Jesus volta, os mortos em Cristo ressuscitam, aqueles vivos são transformados, há uma explosão de alegrias, ficam felizes. E então, nós vamos lá agora no capítulo 4, 17 de 1 Tessalonicenses, nós lemos o versículo 16, e aí acontece alguma coisa extraordinária que nós acabamos de dizer aqui agora há pouco, que é a questão da transladação, né? Capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Acharam aí? Encontraram? Então diz assim, ó: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Juntamente com eles quem? Com aqueles que estavam mortos e ressuscitaram, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Então veja bem, aqui ocorre esse primeiro momento. Jesus está voltando, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são transformados, e eles sentem uma alegria incontestável, jamais sentida. E agora então
eles são trasladados, eles são arrebatados, são levados para o céu. Então, a ideia de que haverá ou existe um arrebatamento secreto, que as pessoas estão andando na rua, ou de repente o marido está dormindo, acorda de manhã, desapareceu a esposa. O que aconteceu? Deve estar orando, aconteceu alguma coisa, foi para algum lugar? Não, sumiu, boletim de ocorrência e tudo, não, foi trasladada. Acreditam assim as pessoas. Mas biblicamente, hoje não é possível isso. Claro, nós temos exemplos de pessoas que foram trasladadas vivas, né? Mas pelo menos, dentro do contexto bíblico e profético que nós estudamos, esse é o momento que ocorrerá a trasladação. E todos nós, assim como Enoque, assim como Moisés e assim como Elias foram trasladados, 2 deles representando aqueles que estarão sendo transformados por ocasião da volta de Cristo e sendo trasladados e não experimentarão a morte, e eu espero que seja eu e você. E Moisés, que passou pela morte, depois foi trasladado representando todos aqueles que morreram, mas também serão salvos e verão com Cristo para sempre. Então, aqui fica claro esse grupo de vivos e mortos justos. O que vai acontecer com eles? Vão ficar com Cristo durante um período que nós vamos ver daqui a pouco. Muito bem, agora o que ocorrerá com os vivos e mortos ímpios? Aqueles que rejeitaram a Deus, que não quiseram saber de Deus. Nós tratamos de um assunto aqui, o primeiro, o que ocorrerá com os vivos e mortos justos. Então já descobrimos qual o destino dessas pessoas aqui, por enquanto. Ainda tem uma outra etapa. Mas agora vamos descobrir o que vai acontecer com os vivos e os mortos ímpios. Presta aqui atenção. Quando Jesus voltar, ele encontra aqui 2 classes de pessoas. Os ímpios e os justos. Ímpios vivos, justos também vivos. Se Jesus voltar hoje, nós temos entre os vivos pessoas justas e pessoas não justas. E é exatamente o que vai acontecer naquele dia. Se Jesus voltar hoje, nos cemitérios por aí, tem pessoas ímpias e pessoas justas. Então, os vivos justos e os mortos justos, nós acabamos de ver aqui, por enquanto, a situação deles. Agora vamos entrar aqui, Apocalipse capítulo 6. Vamos dar um pulinho lá em Apocalipse 6. Qual será o destino daqueles que são ímpios, que não quiseram saber de Deus, que não se voltaram para Deus? O que está escrito lá? Apocalipse capítulo 6. Qual que é o sentimento? Lembrando que a nossa imaginação aqui, Jesus está voltando, encontrou aqui um grupo de pessoas vivas que estão justas. E agora um grupo de vivos que estão vivos também aqui, que são ímpios, né? O que vai acontecer com eles aqui. Capítulo 6, o versículos 14 em diante, diz assim, ó: e o céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola. Então todos os montes e ilhos foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Então, o que vai acontecer? Qual será o sentimento dos ímpios, daqueles que rejeitaram a Deus? Não porque não tiveram uma oportunidade, mas porque rejeitaram. Não porque não houveram um convite para eles, não, porque eles não quiseram. Então, essas pessoas aqui terá em contrapartida um sentimento horrível, porque eles não vão suportar a glória de Deus. E aqueles que estarão vivos justos e os mortos que serão ressuscitados vão poder ver a glória de Deus, porque foi arrancado a natureza deles de pecado e eles estão agora ali imortais. Por isso que podem ver a Cristo. Por que eles vão entrar em desespero aqui? Porque eles estão no estado de pecado. Se aparecer um anjo, não precisa aparecer Deus aqui não, se aparecer um anjo do jeito que ele está no céu, aqui no nosso meio, nós morremos todos fulminados. Quando aparecem os anjos aí, eles aparecem em figura humana, porque se aparecer no estado que eles estão, a glória é tão grande de um anjo que a gente não suporta. Então por isso que aqui nessa ocasião, os ímpios entrarão num desespero.
será o maior desespero de um ser humano de toda a humanidade, porque descobrirão que estão perdidos. E muitos com conhecimento, mas rejeitaram. E aí o que acontece com eles então? Volta um pouquinho em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Também é um texto conhecido de todos nós aí. Mas olha o que diz ali Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, versículo 8. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Olha lá. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará, na minha tradução diz, né, com um sopro da sua boca, e o destruirá pelo quê? Pela manifestação da sua vinda. Então todos que rejeitaram a Cristo, todos que não quiseram obedecer, viver uma vida em conformidade com Ele, ou não aceitaram Ele como Messias, serão mortos. Depois do grande desespero que diz Apocalipse, eles serão mortos e encerrarão ali o assunto da vida deles por enquanto, né? Então, só relembrando, Jesus está voltando aqui. Esses ímpios então, eles ficarão desesperados e vão morrer de acordo com a Bíblia. Voltem em Apocalipse, porque é um período aqui que nós vamos começar a tratar dele agora. Capítulo 20, o versículo 5, também é um texto conhecido aí, mas nós estamos aqui numa sequência lógica, né? Mais ou menos lógica dos acontecimentos que vão acontecer. Capítulo 20, versículo 5 de Apocalipse, diz assim: os restantes dos mortos. Quem são esses restantes? Aqueles que não quiseram saber de Deus e que porventura, na ocasião da vinda de Cristo, não ressuscitaram, e aqueles também que morreram com a sua vinda. Diz o texto aqui: o restante dos mortos não reviveram, até que completassem quanto tempo? 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então veja bem, Jesus está voltando, aquelas pessoas ímpias que estão vivas, elas não suportam a glória de Deus e morrem. Aqueles que estão mortos não ressuscitam, vamos ver daqui a pouco, permanecem mortos. Por quanto tempo? Por 1000 anos. Esse é o tão famoso período dos 1000 anos, que algumas pessoas não ensinam, né? Algumas pessoas, eles ignoram isso. Então veja bem, as pessoas que ensinam sobre a imortalidade da alma se complicam nessa situação aqui. As pessoas que ensinam sobre o arrebatamento secreto se complicam porque a Bíblia está dizendo que as pessoas serão arrebatadas por ocasião da volta de Jesus, né? E todos os assuntos que eu citei aqui, as pessoas vão ter dificuldades de conciliar o que eles ensinam com aquilo que nós estamos estudando aqui. Porque a Bíblia deixa claro que essas pessoas morrem. Alguns dizem: olha, toma cuidado, porque a pessoa vai puxar a tua perna, apareceu lá não sei aonde. A Bíblia diz que morrem e ficam aí durante um período de 1000 anos. Muito bem, eles vão permanecer mortos ali. Agora, o que vai acontecer durante esse período de milênio, ok? Esse período do milênio aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Lembrando que os salvos que foram arrebatados, eles estão no céu também por esse período de 1000 anos aí, nós vamos ver daqui a pouco, né? Ok, nós vimos aqui então a situação daqueles que são salvos, os que aceitaram a Cristo, que foram arrebatados, estão com Cristo no céu por um período de 1000 anos. Aqueles ímpios que não quiseram saber de Deus foram mortos, se juntaram com os outros que já estavam mortos e permanecem mortos por um período de 1000 anos. Agora, durante o milênio, o que vai acontecer? Alguns dizem: olha, durante o milênio as pessoas terão a oportunidade de se arrepender, esses ímpios e tudo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Volta um pouquinho lá em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 4, o versículo 23. Olha o que diz o texto lá: como estará a terra. Jeremias 4, 23. É uma profecia de Jeremias, apontando, claro, em especial ao povo de Israel, a Jerusalém e as destruições que houve ali. Mas uma segunda aplicação é voltada para esse momento do final dos tempos. Diz assim: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus
e não tinham luz. Então, numa aplicação secundária aqui, o profeta diz o seguinte, que por ocasião da volta de Jesus, nesse período do 1000 anos, a terra estará vazia, isolada, desolada, não haverá pessoas aqui. Na verdade, só haverá aqui Satanás e seus anjos. Não é? Satanás e seus anjos. Porque nós vamos voltar um pouquinho lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, 1 e 2. Ali diz exatamente isso aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo que tinha à mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e prendeu por quanto tempo? Por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não enganasse as nações, até que completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele fosse solto por um pouco de tempo. Então, durante 1000 anos, os salvos estarão com Cristo no céu. Satanás estará sozinho com seus anjos aqui na terra. Os ímpios todos estarão mortos. Claro que o assunto não é hoje sobre a morte, mas nós conhecemos e a Bíblia diz que os mortos não sabem nada. Não dá para conversar com o morto, não dá para dialogar com o morto, não dá para enganar morto, porque ele está em estado de inconsciência. Então o diabo estará aqui durante um período de 1000 anos, e Ellen White diz assim, que ele estará aqui pensando e refletindo em tudo o que ele fez durante 1000 anos. Será uma tremenda de uma tortura para o enganador. E eu fico imaginando, né, esta cena. Os ímpios estão mortos, os salvos estão com Cristo no céu, e o planeta Terra em desolação, destruição total, que nós vamos ver daqui a pouco. E só o diabo estará aqui vendo tudo isso. E eu fico pensando, né, ele caminhando por aí, pela terra, e ele pensando em tudo o que ele fez, nos seus enganos, e de repente ele encontra ali um crânio, uma ossada de alguém, e ele reconhece e diz, olha, essa pessoa que deu um trabalho tremendo. Coloquei tentações, coloquei situações para ele desanimar da fé, para abandonar os caminhos de Deus e tudo. Até foi um homem de fé por um tempo, foi uma mulher de fé. Fazia tudo direito e tudo, mas com muita luta, com muita dificuldade, com muitas tentações, cedeu às tentações, abandonou a Deus, não se arrependeu e está aqui. Outros caminhando e ele, olha, aqui mais uma pessoa, essa pessoa aqui foi tranquila, coloquei drogas na vida dele, sexo para fazer de qualquer jeito, e ele submeteu uma vida de promiscuidade. Ele foi fácil, não foi difícil não. Está aqui também. 1000 anos pensando em toda a desgraça que ele causou na humanidade. Ela diz que ele ficará pensando durante 1000 anos. E então, os santos estarão com Cristo no céu, e no capítulo 20 aí, versículo 4 de Apocalipse, o que estará no céu fazendo os santos? O que nós vamos, pela graça de Deus, ficar fazendo lá? Diz ali, capítulo 4, vi também tronos, nesses sentaram aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto os adoraram a besta, porque tampouco a sua imagem, não receberam a marca da fronte e a sua mão, e viveram e reinaram com Cristo por quanto tempo? Por 1000 anos. Então os salvos reinarão com Cristo por 1000 anos, enquanto os ímpios estarão aqui na terra mortos por 1000 anos. Enquanto Satanás estará preso pela circunstância. De vez em quando a gente vê alguma imagem, o diabo com a corrente, com os braços assim amarrados, apenas para criar uma imagem mas não ficará assim, ele estará andando por aí, mas preso pela circunstância, porque não tem ninguém para tentar. Os salvos estão com Cristo, os mortos estão na terra, não dá para conversar com o morto, por isso ele estará preso. Ok? Mas o texto bíblico diz que os salvos estarão com Cristo por 1000 anos. Fazendo o quê? Diz o texto ali, no versículo 4, diz que foi dado àqueles os quais a autoridade de julgar. Então, durante 1000 anos, nós vamos ter o privilégio, não julgar no sentido de definir a vida de alguém para salvar ou perdição. Não, isso é uma prerrogativa divina, né? Isso é coisa de Deus, não é nossa. Mas julgar no sentido de saber o porquê das coisas.
Então talvez você vai ter a ideia daquela pessoa que, se aquela pessoa cristã que você tinha como referência e tudo, uma pessoa abençoada e tal, e de repente, por sua surpresa, não está no céu. Você, mas como pode? Eu tinha uma visão de que se aquela pessoa não fosse para o céu, ninguém iria mais. E qual a razão? Então, haverá 1000 anos para nós tirarmos todas as nossas dúvidas em relação a essa questão de salvação. Aí, de repente, você chega lá e você se depara com alguém, mas que coisa, essa pessoa aqui, essa jamais eu imaginaria que estaria salva, mas está. O que aconteceu? E aí as pessoas vão se aproximar de Cristo, né? E vai perguntar, mas o que aconteceu com essa pessoa? E ele vai explicar. Aconteceu assim, realmente ele viveu uma vida desregrada, desobedecendo a vida inteira. Mas poucas horas antes da morte, ele pediu perdão de forma sincera. Ele se arrependeu profundamente de tudo que ele fez e pediu perdão para Deus, e Deus o perdoou. E se ele não tivesse morrido, ele seria o melhor cristão do mundo, porque Deus sabia que exatamente seria assim. O pedido de perdão dele foi sincero. Por isso ele está aqui. Então muitas dúvidas serão tiradas da humanidade, tanto daqueles que poderiam estar e era uma certeza que estaria, e aí as pessoas vão perguntar, mas e aquele lá, o que aconteceu? Uma pessoa fiel, para mim foi um exemplo de cristianismo a vida inteira. Não, é verdade, ele aparentava. Só que você não sabia a vida dessa pessoa, tinha uma vida dupla. Ele só aparentava na sua frente, pregava, falava, ensinava. Só que ele nunca pediu perdão, tinha um pecado crônico que nunca teve coragem de pedir perdão. A esposa não sabia, os filhos não sabiam, ninguém sabia, a mulher não sabia, ninguém sabia. Nunca pediu perdão, por isso ele não está aqui. Então, durante 1000 anos, enquanto Satanás está preso, os ímpios mortos na terra, o diabo estará aqui preso, o santo estará no céu, reinando com Cristo 1000 anos e tirando toda a dúvida relacionada ao pecado, à perdição, à salvação. E então, nenhuma dúvida ficará na cabeça das pessoas. Todas as pessoas, diz o grande conflito, no finalzinho ali do grande conflito, diz que inclusive o diabo e os anjos e os perdidos vão se prostrar diante de Cristo e vão dizer assim, o Senhor tinha razão, o Senhor foi justo. Deus será justo com todas as pessoas. Ele é justiça. Então, no período do milênio, acontecerá este processo aí. Agora, o que vai acontecer, ou o que acontecerá, né? Só para a gente não fugir de Apocalipse capítulo 5, aí, só para a gente pegar um link, uma ponte aqui agora, para a gente entrar na parte final. Capítulo 5 aqui diz assim, os restantes mortos não reviveram, até que se completasse quanto tempo? 1000 anos. Então era um decreto de Deus. Durante 1000 anos ficariam mortos, mas quando completasse 1000 anos, automaticamente essas pessoas seriam ressuscitadas. É a ordem de Deus. Vocês ficarão mortos só durante 1000 anos. Subentende que terminou os 1000 anos, vão reviver. Então, Jesus está voltando e encontra que os vivos justos e os mortos justos serão ressuscitados, serão transformados, serão levados para o céu. Os ímpios vivos serão mortos, outros continuarão mortos por um período de 1000 anos, Satanás preso por um período de 1000 anos, e os salvos com Cristo reinando e tirando toda a sua dúvida em relação à salvação e perdição no céu. Agora, terminou os 1000 anos, primeiro ato bíblico que diz aqui, que os ímpios vão ressuscitar. Então, haverá de novo uma coisa extraordinária, porque em todos os cemitérios e todo mundo, pessoas, todos os lugares, infelizmente agora, aqueles que não terão mais a oportunidade, serão ressuscitados, e a terra vai explodir de novo, como pipoca na panela, as pessoas saltando, e as pessoas serão ressuscitadas, e muitas pessoas vão ressuscitar, diz a Bíblia. Então, nós vamos agora lá para Zacarias, abre a sua Bíblia, no profeta Zacarias, divisa aí com o Novo Testamento, né? Zacarias, no capítulo 14, o versículo 4,
que acontece agora? Versículo 4. Diz assim: naquele dia, que dia? Volta de Jesus, mas em especial após o milênio. Aponta aqui a profecia para esse assunto, após o milênio. Naquele dia, depois do milênio, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra parte para o sul. Então, aqui haverá um episódio extraordinário. Este lugar será o lugar onde a Nova Jerusalém vai descer. Ellen White confirma isso e declara isso, que a Nova Jerusalém vai descer sobre este lugar. Nós temos o lugar onde será a Nova Jerusalém. E então, Apocalipse, capítulo 21, aí fala a respeito dessa descida. 21, versículo 2, voltando lá para Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, diz: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, a noiva adornada para o seu esposo. Que coisa extraordinária isso! A Nova Jerusalém vai descer do céu, como um milagre estrondoso jamais visto, e ela vai se estabelecer sobre os Montes das Oliveiras, e ali será o local da morada de Cristo, da morada de Deus. Nova Jerusalém será estabelecida. E é interessante, né? Que aqui há alguns ensinamentos por aí, né? Que dizem que a planeta Terra será o paraíso. E será mesmo. Só que eles ensinam assim, que nós estamos vivendo hoje da forma que nós estamos vivendo. E nós vamos pregar o Evangelho vai tomando conta das pessoas, as pessoas vão ficando boas, vão ficando transformadas, vão ficando até que transforma todo mundo, e aqui é o paraíso. E eles ignoram o milênio, ignoram a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, ignoram a vinda de Cristo literal. Todo esse processo eles ignoram. Mas está aí. Então, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer e vai se estabelecer juntamente com os santos, com Cristo, sob a Nova Jerusalém. E então começa um processo agora doloroso. No capítulo 20, vamos voltar para Apocalipse. Capítulo 20, versículo 5. Nós já lemos, mas vamos ler aqui. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. Então, só para lembrar que desce a Nova Jerusalém, quem estão ressuscitados? Os ímpios. Os ímpios estarão ressuscitados. E então, Ellen White diz, a Bíblia aqui faz uma menção, mas ela esclarece muito bem isso, de que haverá uma grande quantidade de pessoas, né? Principalmente, diz ali no capítulo 20, versículo 8, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las à peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então é muita gente, como a areia do mar. Infelizmente, as pessoas estarão nessa condição aqui, vão se perder. Não porque não tiveram chance, não porque não quiseram, não porque acreditaram no ensinamento, né, de que uns serão salvos, predestinados à salvação, outros perdição. Não, é porque elas rejeitaram, porque deixaram de ser fiéis, deixaram de ser sinceros, e estão essa grande quantidade aqui. Agora, nós vimos lá também que o diabo seria preso só por 1000 anos, e que depois dos 1000 anos estaria solto. Solto por quê? Porque acabou os 1000 anos, estão os ímpios agora ressuscitados, e eles têm condições de enganar. Então agora, diz aqui que ele vai enganar novamente essas pessoas. Vão ensinar coisas. A Bíblia não diz quanto tempo. Será um tempo rápido, mas não quanto tempo. Ellen White diz que vão chegar a construir armas. Vão criar um batalhão, porque ali haverão pessoas estrategistas de guerras. E ela cita até alguns nomes. Homens estrategistas, homens inteligentes. E eles vão criar uma estratégia e vão dizer o seguinte: nós vamos tomar a cidade, esse povinho, e nós vamos destruir isso.
e vamos tomar conta, e nós viveremos aqui, e nós vamos reinar nesse negócio. E então, diz ela que quando eles estiverem atacando, quando eles estiverem subindo nos muros para tomar a cidade, entra aqui o capítulo 20 e o versículo 9 de Apocalipse, diz lá: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento do santo, a cidade querida, desceu fogo do céu e os consumiu. Esse aqui será o tal inferno. O inferno que dizem por aí, que é um local muito quente, com o diabo na porta, com garfão, controlando ali a entrada e a saída, cai por terra nesse momento, porque a Bíblia diz que serão destruídos, né? Aí se você vai lá em Malaquias diz que não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Raiz subentende o diabo, a raiz de todos os males, e os ramos os seus seguidores. Então, destruirá para todo sempre. E aí algumas pessoas, nossa, mas estão ensinando para mim que durante o milênio haverá uma segunda chance, as pessoas terão tempo para se arrepender. Biblicamente não. Biblicamente, o momento de se arrepender é hoje. A chance é agora, a oportunidade é agora de se voltar para Deus, de tomar uma decisão e viver uma vida em conformidade com a palavra, a aceitar a Cristo. O momento é hoje. Depois da volta de Jesus, não haverá mais oportunidade. O milênio, não haverá mais oportunidade. As pessoas estarão mortas. Então, a Bíblia é clara em dizer que as pessoas serão destruídas. E então, a terra será purificada do mal e do pecado. Não vou ler aqui, devido ao tempo, mas você depois dá uma olhada em Isaías 65, lá faz uma descrição, também em Apocalipse, né? Capítulo 21 e 22, fala da nova terra, e você pode dar uma lida, mas aí começa então a nova terra. O que acontece? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é a vida do ser humano antes do pecado com Adão e Eva. Capítulo 3 entra o pecado. Quando chega aqui em Apocalipse, o pecado vem até o capítulo 20. Aí o capítulo 21 e 22 é a vida do ser humano depois, sem o pecado. Ou seja, Deus está devolvendo, chamado Éden restaurado. Deus está devolvendo o capítulo 1 e o capítulo 2. Não dá nenhuma página quase aqui. Tudo isto aqui é o dilema de Deus na tentativa de salvar o ser humano. Manda os profetas, os princípios, chama o povo, morre gente, desobedece, cria uma circunstância e tal, manda profeta de novo, o povo está virando as costas para Deus, adorando deuses, e vem lá e tudo. Tudo o que se passa aqui, manda um homem de Deus lá, ensina de novo, e tudo, e os apóstolos, e todo esse processo é o grande dilema de Deus na tentativa de resgatar o ser humano. Porque havia a vida, a imortalidade, porque Adão e Eva eram imortais, condicionais, desde que não comesse lá do fruto. Então, eles eram imortais e agora deixaram de ser com o pecado. E tudo isso é a tentativa de Deus de devolver a imortalidade para o ser humano, por ocasião da volta de Jesus. Então, quando Jesus volta, acontece todo esse processo e o milênio, e a partir do capítulo 21 entra a nova terra. Deus devolve, então, a vida eterna para o ser humano de novo, para aqueles que aceitarem e quiserem. Será uma nova oportunidade. E então Isaías 65 diz que ali as pessoas vão sair pela terra, vão povoar a terra, vão plantar, vão fazer vinhas, vão construir casas, vão morar nas casas e vão viver ali eternamente, porque elas estarão sem o pecado, transformadas, agora viverão com Cristo para todo sempre. Amém? Então, apenas recapitulando aqui, Jesus está voltando. Então, ele encontra aqui os justos, vivos e mortos. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, eles ficam de forma maravilhosa, felizes, e são arrebatados, ficam com Cristo durante lá no céu 1000 anos. Infelizmente, na ocasião da volta de Cristo, tem um grupo de perdidos, de ímpios vivos. Eles morrem, se unem com aqueles que já estão mortos, porque esses aqui não vão ressuscitar só depois. E esses ficam desesperados, pedem que os montes caiam, mas morrem, ficam ali durante 1000 anos, diz a Bíblia.
O diabo fica 1000 anos sem fazer nada, apenas refletindo no que ele fez. Enquanto os salvos estão com Cristo no céu durante 1000 anos. A Bíblia diz julgando no sentido de tirar toda dúvida em relação ao pecado, à maldade, salvação e perdição. Terminou os 1000 anos, a Bíblia diz que automaticamente, pela ordem de Deus, os ímpios ressuscitam. A nova Jerusalém desce. E então, agora, o diabo está tentando de novo, enganando as pessoas, dizendo, olha, ali está aquele povinho naquela cidade, eles são poucos, nós vamos destruí-lo e nós seremos aqui, vamos dominar. Eles tentam invadir, marcham com toda a sua artilharia em direção à cidade, e quando eles estão para tomar a cidade, desce fogo do céu, diz a Bíblia, e consome com todos. A terra é purificada do pecado. Aí você diz, nossa, mas que maldade de Deus, na verdade, tanta gente sendo destruída e queimada assim. Jesus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele tem uma estratégia de salvação, Ele está pregando, Ele está ensinando, mas também Ele é justiça. E a taça de misericórdia, ela tem limite. Chega uma hora que transborda. E nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. Há um desinteresse das pessoas por Deus, há um descaso das pessoas por Deus. E isso vai ter um limite um dia. Mas hoje nós temos a oportunidade. Então eu quero terminar fazendo um apelo. Tem música agora ou é só um hino? Tem? Ok, então já pode se preparar aí. Eu quero terminar fazendo um apelo. A mim e a você também. Quero fazer uma pergunta. Você, por acaso, com certeza, eu não tenho dúvida disso, que os seus planos e os meus é de que nós queremos estar no grupo daqueles que serão salvos. Pela graça de Deus, estaremos fazendo parte daquela gente. Eu espero que nenhum de nós façamos parte do segundo grupo, chamado ímpios, porque esses não terão mais chance. A chance é hoje. Então, eu queria fazer um apelo para você e para mim também. Hoje é a oportunidade de nós voltarmos para Deus, e nós falarmos com Deus, pedimos perdão para Deus, nos acertarmos com Deus, nos voltarmos para Deus, porque diante de nós existe uma salvação, diante de nós existe uma oportunidade, existe todo um processo de salvação que nós estamos inseridos. E sermos salvos ou perdidos depende apenas de nós. Ninguém foi predestinado à salvação ou à perdição. Aliás, a Bíblia diz que, de certa forma, Deus nos predestinou todos à salvação, no sentido que todos têm oportunidade. Então, vamos refletir nesse momento, ao você ouvir essa música, faça a entrega do seu coração. Se há alguma coisa que impede, se há algum pecado que tem trazido para você impedimento, transtorno, para você talvez deixar de fazer parte deste grupo que vai viver com Cristo para sempre, é hora de tomar a decisão, é hora de abrir mão, é hora de fazer uma entrega e de ficar, Senhor Deus, eu quero obedecer, eu quero fazer parte desse processo. Se estiver morto, quero ser ressuscitado, se estiver vivo, quero ser transformado, quero viver contigo durante 1000 anos no céu. E depois, então, pela graça de Deus, reinar contigo para todo sempre. Que Deus abençoe a sua decisão e a minha também. E uma nova terra, uma estrela no céu apareceu. É a manhã que ressurge novamente, é a estrela de Deus, o nosso Rei. Nosso Senhor está vindo lá da glória, com muitos anjos de luz ao seu redor. Todas as coisas aqui são renovadas, todo o universo está a contemplar. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei
para sempre, e que ao final seu poder me livrará. Mesmo que eu morra, terei vida eterna. Com seu poder ele vai me ressuscitar. Meu coração espera por esse dia, quando irei receber o meu troféu. É o maior de todos os presentes. Ver com meus olhos Jesus vindo dos céus. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a Amém? Eu quero terminar lendo Apocalipse 21:4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe o que Ellen White diz a respeito desse texto aqui? Ela diz assim, que durante o milênio ainda nós vamos chorar. E pessoas queridas nossas, que talvez por alguma razão não se salvaram, no céu ainda vamos chorar durante o milênio. Mas ela diz assim que quando o fogo descer do céu e for destruindo as pessoas, e for consumindo as pessoas, também as pessoas serão consumidas no nosso coração e vai desaparecer da nossa lembrança. Essas pessoas sim vão desaparecer da nossa lembrança. Então nós veremos felizes para sempre. Só por isso, uma mãe que porventura perdeu o filho pela salvação, vai ser feliz a eternidade, porque ela não vai ter lembrança mais do filho. Vai ter lembrança sim dos salvos, né? Alguns têm dúvidas. Será que vamos lembrar das pessoas? Vamos. Mas dos perdidos não. Ela diz que nós vamos viver felizes para sempre. Porque imagine uma mãe que o filho não se salvou e viver a eternidade pensando no filho. Não seria feliz. Deus é misericordioso e por isso se cumpre essa profecia aqui de 21:4. Então vai enxugar dos olhos toda lágrima e a morte não existe mais. Ninguém vai chorar mais durante a eternidade. Que Deus nos abençoe para essa grande realidade naquele grande dia. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus grandioso e poderoso, obrigado porque a Tua palavra nos dá a segurança e a certeza que um dia pela Tua graça nós seremos salvos. Nos ajude, Senhor, a fazer parte deste grupo que viverá contigo para sempre. Passará 1000 anos contigo, mas depois viveremos contigo para sempre. Não permita, Senhor Deus, que coisa alguma deste mundo tire de nós o direito de sermos salvos. Faça tudo o que for preciso e necessário, mas nos ajude a receber a salvação. Eu coloco diante do Senhor cada decisão tomada nessa noite, de se voltar para Deus, obedecer a Deus, viver a sua vontade, crer em Jesus como nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém.
Boa noite a todos, Deus abençoe a todos nós.